Já podem ir abrindo as suas Bíblias aí em Apocalipse 15. A gente vai estudar hoje o 15, o 16 e o 17. A gente, ao longo das semanas, aí, tem visto algumas situações específicas, né, a respeito de Apocalipse, fazer um breve resumo, né, o arrebatamento. A partir do arrebatamento, nós temos aí, né, os 7 anos de tribulação, nós temos aí várias coisas acontecendo, como o derramar o quebrar dos selos, depois o toque das trombetas e depois o derramar das taças. Nós hoje vamos estudar o derramar das taças. E aí a gente vai perceber que existe uma semelhança muito grande das taças com as trombetas. Nós vimos nas últimas semanas, né, o estudo sobre alguns símbolos, né? A besta que se levanta do mar, a besta que se levanta da terra. A gente viu também, né, a mulher, né, a prostituta, né, a Babilônia, né, a prostituta representando essa Babilônia, essa antiga Babel, essa referência, né, a Torre de Babel, a Nimrod, lá em Gênesis, né, lá no início de Gênesis, né. Então hoje nós vamos ver algumas coisas relacionadas a isso e vamos mais uma vez confirmar duas questões. A primeira, que Apocalipse não é cronologicamente, né, ele não estabelece uma linha cronológica de eventos, então o tempo todo ele vai e volta nesses eventos, né, sob diversas perspectivas diferentes. E a outra questão é como que Apocalipse está muito linkado com o Antigo Testamento. Livro de Joel, livro de Naum, de Zacarias, de Daniel é muito importante, Amós é muito importante. Esses profetas menores, eles têm, né, uma participação muito grande, né? Tem textos, muitos textos e textos muito ricos, né, e até repetitivos a respeito de questões no Apocalipse. Nós vamos, inclusive, perceber que alguns eventos que a gente vai ver agora, por exemplo, nas taças e que a gente viu nas trombetas, são eventos que Jesus escreveu lá no Monte das Oliveiras, né, em Mateus 24, e vemos também no Antigo Testamento os profetas, principalmente os profetas menores, eles não estabeleceram quase que uma linha cronológica desses eventos, né? Então nós vamos fazer esse apanhado hoje aí, através do capítulo 15, 16 e 17. Boa noite, Fredão. Simone, que bom que você conseguiu aí pelo menos um pouquinho. Eu vi aí que tem alguém da PIB Nova York. Deus abençoe, seja bem-vinda, né? Pessoal de outras igrejas participando aí, fico muito satisfeito, né? Então vamos lá. Começando aí Apocalipse 15, eu vou lendo, né, mais uma vez, versículo por versículo, e vou explicando aí aquilo que for de mais relevante, né? Nós não temos condição de esgotar o estudo, mas nós vamos fazer um esforço para compor esse cenário escatológico, né, da melhor maneira, até para incentivar os irmãos a relerem o livro de Apocalipse e outros textos escatológicos, né, contidos aí tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Então vamos lá. Apocalipse 15, versículo 1. Depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então aqui ele está dizendo que ele teve uma visão, um sinal. É interessante porque a gente vê que, diferente dos outros textos, como no toque das trombetas e no abrir dos selos, ele não chega a citar a ideia de sinal, e aqui ele estabelece a ideia de sinal. Por que eu estou pontuando isso? Porque alguns teólogos, né, eles têm a interpretação, o entendimento de que as taças e as trombetas são a mesma coisa sob perspectivas diferentes. A gente tem os selos também, mas os selos são poucos que fazem essa comparação, dizendo que os selos, 7 selos, são as 7 taças e 7 trombetas. Não. Mas muitos falam que as 7 taças, que nós vamos ver agora, são semelhantes às 7 trombetas. E nós vamos ver se encaixam, né? Vamos lá. Então, muito bem. Versículo 2. Então viu o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. A gente tem visto muito essa terminologia, né? Essa metáfora do mar, né, e ela sendo usada para dizer que ela representa os povos, né?
ou seja, uma grande aglomeração de pessoas. Então, um mar de vidro, né? O que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem. Opa, aqui está destacando aquelas pessoas que não receberam a marca da besta, né? Isto é, o monstro cujo nome é representado por um número, né? O 666. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Canção de Moisés, Antigo Testamento, e a canção do Cordeiro. Olha que legal, né? Uma confluência aí, né? A junção realmente dos santos do Antigo Testamento com os santos do Novo Testamento. Esse mar de vidro, um mar reluzente, né? Uma grande aglomeração de pessoas que representam os salvos, né? Provavelmente esse mar, diferente do mar de pessoas da terra, né, é um mar de santos que resplandece, brilha, né, a partir da glória de Deus. Por isso dá a ideia de mar de vidro, né? O vidro reflete a luz, né? Então é uma simbologia que tem um apontamento aí para isso, né? Então a canção de Moisés aí: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações. Ele está se firmando agora, né? Esse retorno de Cristo no final dos 7 anos de tribulação é como rei, né? Vai reinar sobre Jerusalém e sobre Israel. Como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Quando ele afirma todas as nações virão e te adorarão, nós vamos ver aqui mais para frente, que ela se remete a textos do Antigo Testamento e promessas de que um rei vai reinar em Sião, né? E que as nações virão e prestarão homenagem, louvores, né, a esse rei. Está falando de algo que vai acontecer mesmo, que, né, os teólogos entendem que é o reino milenar, ou seja, após os 7 anos e a vinda de Cristo com os seus santos, ele reinará sobre nova terra, né? E teremos também novos céus, né? Tudo se fará novo, né? Muito bem, no versículo 5: em seguida vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. A gente já tinha visto, né, em versículos anteriores aí, uma referência, né, ao tabernáculo. Vocês lembram disso? A gente viu que o apóstolo João, lá no capítulo 11 e no versículo 19, né, ele consegue ver lá dentro a Arca da Aliança. E agora nós estamos vendo aí, ó, o templo, a tenda da presença. Olha que legal isso. Por que eu estou destacando isso aí? Porque lá em... deixa eu achar a referência aqui. Só um minutinho. Lá em Deuteronômio, quando Moisés vai construir ou dar as orientações para a construção, né, do tabernáculo, com todas aquelas orientações minuciosas, o texto ele deixa bem claro que Moisés seguiu um modelo, né? Que modelo que é esse? Então, o modelo é Êxodo 25, 8 e 9. Quem quiser anotar aí para consultar depois, tá? Êxodo 25, 8 e 9. Êxodo 25, 40. E Êxodo 26, 30. Ou seja, aquele momento em que Moisés vai e diz para o povo, de acordo, aliás, né, Deus fala com Moisés, né, construa de acordo com o modelo que você está vendo. Então Moisés viu este modelo e agora nós estamos vendo aqui João enxergando o mesmo modelo. O modelo, né, que deu base para Moisés, agora João está enxergando. Ok, legal isso. Mas o que isso representa? Mais uma vez, nós temos aí uma referência a questões do Antigo Testamento, deixando bem claro que esses 7 anos de tribulação têm uma relação extremamente íntima com o povo de Israel e as promessas feitas para o povo de Israel. Então é muito importante a gente entender, né, que a igreja ela tem um papel especial na manifestação da glória de Deus e salvação, e o povo de Israel também tem, né, uma importância
nessa demonstração de glória, de fidelidade e poder por parte de Deus com relação a esse povo. Né? Nós já vimos aí nas Escrituras que não é porque Israel é um povo santo, né? É porque Israel é um povo perfeito, que não falha, ao contrário, né? Ao longo da história de Israel a gente vê exatamente o contrário, mas pela promessa e pela fidelidade que Deus tem com Israel. Então esses 7 anos de tribulação tem uma relação muito íntima com esse povo. Né? Muito bem, aí no versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo, estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito, uma representação, né, do ministério desses anjos aí. Né? Muito bem. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Então, olha só, interessante que quem dá essas taças de ouro são os seres viventes. Como a gente disse, né, lá atrás, uma das interpretações dos seres viventes é toda a criação, fora o ser humano, né, toda a criação que existe na Terra, né, os animais, os seres vivos, esses seres viventes estão representando, né, essa criação que depois que o ser humano caiu lá no Éden, né, ela toda foi corrompida e aguarda a redenção dos filhos de Deus. Então os seres viventes eles têm uma participação, porque a gente vai ver, né, que o derramar das taças tem a ver com o juízo e a purificação dessa terra. Tem alguns livros, né, que os autores que estudam Apocalipse, eles afirmam o seguinte: o que pode ser redimido será redimido, né, com fogo. O que não pode ser redimido vai ser incinerado. Satanás, seus demônios, é esse caso. Agora, a natureza, né, ela pode ser redimida e ela vai ser redimida. Né? Então a gente vê que uma das funções desse derramar das taças tem a ver com a redenção da própria criação. Né? O templo ficou cheio da fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegasse o fim das 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Então nós vimos aí no abrir dos selos, no derramar no toque das trombetas, né, que sempre na iminência de acontecer esses eventos, havia um silêncio no céu, né, parava tudo, e aí você tinha uma condição dessa, ninguém pode entrar até que se cumpra. Então sempre, né, na iminência dos juízos tem essa seriedade, né? Deus leva muito a sério essas questões, né, de redenção mesmo, né, de juízo, de justiça sendo executada. É por isso que muitos defendem que o arrebatamento ele acontece antes da tribulação, porque todo o juízo de Deus, né, para aqueles que são salvos em Cristo, foram despejados em Cristo. Então, ele levou esse nosso juízo. Então, aqueles que creem em Cristo não passarão por esse juízo da tribulação. A tribulação é para aqueles que não creram em Cristo, né, e vão passar por esse juízo porque não aceitaram o juízo que foi despejado ali na cruz, né, em Cristo. Né? Muito bem. Então, agora vamos dar entrada aí o derramar das taças. Né? Vamos começar aí. Capítulo 16, versículo 1. Deixa eu só ver se tem alguma observação aqui nas minhas anotações antes de começar o capítulo 16. Não, tá ok, vamos seguir. Então vamos lá, versículo 1. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. É muito importante a gente entender isso, eu gosto de enfatizar isso, porque a gente sabe que a primeira vinda de Jesus é a vinda da graça. Nós estamos no tempo da graça. A próxima vinda não é como servo, é como justo juiz. E a ira de Deus é algo sério. Deus é amor, mas Deus é justiça, né? E a justiça, né, e a ira dele são santos, né? Então, o livro de Apocalipse ele traz muitas referências à questão à ira divina. A gente sabe, né, que a ira está associada também à justiça e está associada ao amor de Deus. Então, a gente tem que lembrar, mais uma vez eu vou falar isso, a gente tem que lembrar que a ira foi despejada em Cristo em nosso lugar. Né? Então, a gente tem que entender que Deus é amor e Deus é justiça. E aí, Apocalipse ele vai trazer uma mensagem de esperança para aqueles que creem, né? E uma revelação do desespero daqueles que
não creem, vão passar pela tribulação, alguns serão salvos e alguns vão continuar incrédulos, né? Então isso, né, o livro deixa claro. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas e comentários aí. Vocês estão muito caladinhos hoje, vocês estão mais acanhados hoje, vamos ficar à vontade, tá? Muito bem, versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Então vejamos, quando a gente está falando aqui das taças, quando a gente volta lá nas trombetas, em Apocalipse 8, 7, a gente vê que a primeira trombeta também, o juízo foi despejado sobre a terra. E lá ocorreu chuva de pedra, fogo e sangue, né? E aí quando a gente vê aí no capítulo 2, né, o versículo 2 do capítulo 16, a gente vê essa semelhança. A perspectiva aqui no capítulo 16 das taças, me parece que é uma perspectiva que tem a ver intimamente com quem? Com o reino da besta. Antes, né, de todas essas simbologias da besta que nós estudamos aí nos últimos capítulos, a gente viu o tocar das trombetas. Então olha que interessante, toca as trombetas, aí faz um recorte. Vamos falar agora do reino da besta. Aí fez esse recorte, aí volta, entre aspas, a repetir o que foi as trombetas, o mesmo foi para as taças, né? E aí a gente vê que elas têm essa semelhança. Então, o juízo da primeira trombeta foi sobre a terra, né? O juízo da primeira taça foi sobre a terra. Agora vamos ver a segunda. Versículo 3. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta e morreram todos os seres vivos do mar. Aí olha só, a segunda trombeta também foi sobre o mar, né? É uma montanha de fogo jogada no mar, que virou sangue. Olha que interessante, né? Bem parecido mesmo. Morte dos seres vivos do mar. Aqui nas trombetas parece que tem a ver com uma ação sobre a criação mesmo, né? Uma redenção da criação. Mas parece que quando está falando das taças, a ênfase é sobre o reino do anticristo e aqueles que adoraram ao anticristo. Tá? Os 7 anos da tribulação estão ligados às 7 igrejas? Não, no caso as 7 igrejas começam, quer dizer, as 7 igrejas estão antes de tudo isso. As 7 igrejas, como a gente estudou lá atrás, elas, alguns, né, teólogos entendem que elas representam 7 tipos de igrejas ao longo de toda a história, né? Sempre tem, ou seja, as falhas e os elogios que são feitos, né? As características boas aí, são comuns. Então tudo que a gente viu nas 7 igrejas tem hoje. E isso é verdade, né? A gente viu várias coisas lá que se assemelham muito ao que a gente vê hoje, e que a gente via no passado também, quando a gente estuda a história da igreja. Tem alguns teólogos que entendem que as 7 igrejas representam também, né, 7 períodos da igreja. Apesar de, ao longo da história, sempre haver aqueles problemas na igreja, tem alguns problemas que foram mais evidentes em algumas épocas, né? Então, cada igreja daquela representa um período. Aí considero que a última igreja seria a que representa o nosso período, né? Entendendo que nós estamos próximos da vida de Cristo, né? Então, não tem muita relação, não, o irmão Pedro. Porque você vê a revelação de Apocalipse dada a João, quando fala das 7 igrejas, é uma mensagem para a igreja. Mas quando está falando dos 7 anos de tribulação, a mensagem não é para a igreja, é para Israel. E isso tem que ficar claro, porque a tribulação é algo que Deus vai tratar Israel. Nós já vimos várias referências aqui, né, ao povo judeu, né, a práticas do povo judeu, né, 2 testemunhas, todas as expectativas do Antigo Testamento, né, considerando que a igreja aí já teria sido arrebatada. Muito bem. Então vamos continuar aí, ó. O terceiro anjo, versículo 4, derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e elas viraram sangue, é o sangue de novo, representa a morte. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e os profetas, e por isso tu deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem, juízo de Deus, né? E aí, como a gente vê,
Lá em Apocalipse 8, né, versículo 10, estrela caída do céu sobre onde? Sobre os rios, que tornam as águas amargas, né, e matam uma quantidade enorme de vidas. Então, mais uma vez, semelhante, a taça e a trombeta. Aí, continuando aí, ó, versículo 8. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então, quando a gente vai lá para a quarta trombeta, lá em Apocalipse 8, 12, também foi juízo sobre o sol. Aí você pode falar assim, ué, mas aqui aumentou o calor, que queimou as pessoas. Lá diz que não houve luz 1/3 do dia. Fala assim, não, então não faz sentido, né? Um é o oposto do outro. Não necessariamente, né? Porque a luz do sol ela pode ser diminuída, né? Por exemplo, por uma nuvem espessa de fumaça, né? Até porque tem vários outros juízos que vêm antes, né? Meteoritos, né? Que são despejados sobre a Terra, uma grande rocha jogada. Tudo isso, obviamente, vai levantar uma nuvem de poeira que vai aumentar a retenção de calor na atmosfera e, ao mesmo tempo que vai aumentar a temperatura do planeta, vai impedir a luz de chegar por causa dessa nuvem, né, que vai ser levantada por rochas e meteoritos caindo sobre a Terra. A gente até viu quando estava tocando as trombetas, né, que parecia que a Terra estava passando por uma invasão alienígena, né? Vários poderes vindo do céu e abalando a estrutura da Terra. Então, se a gente pensar cientificamente, pensar de uma maneira técnica, como é que será que vai acontecer e tal, há alguma possibilidade de conciliar esses dois? Ah, sim, né? O Sol, a gente receber menos luz do Sol, não porque o Sol não está mandando, mas porque foi obstruída a luz, né? E, ao mesmo tempo, aumentar o calor, né, que ele emite. Então, isto é possível sim, né? Então, aqui não tem nenhuma incoerência se a gente for associar, né, as taças com as trombetas, né? Muito bem. Aí o quinto anjo, versículo 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão. Ó, a escuridão aí, ó. Igual lá na a referência que a gente tem, né, da quarta trombeta sendo tocada e a escuridão, né, no qual a terra é lançada. E por causa de suas dores e feridas amaldiçoavam Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam, né? Então, duas observações aí, vamos lá. Quando a gente volta lá na trombeta, né, na quinta trombeta em Apocalipse 9, de 1 a 5, a gente vai ver que abre-se o abismo, sobe uma grande fumaça, diminui a entrada de luz na atmosfera, saem de lá gafanhotos que picam aqueles, né, que não estão marcados, lá ao contrário, né, aqueles que não estão marcados com o selo de Deus, né, e causam sofrimento por 5 meses. As pessoas vão procurar, né, morrer e não vão encontrar a morte, né, de tanto sofrimento. E aí nós estamos vendo aqui, ó, mordem a língua de dor por causa de suas dores e feridas, a ponto de amaldiçoar a Deus. Então é bem semelhante, para não dizer idêntico, igual, sob perspectivas diferentes, né? Lá inclusive pontua, né, que o anjo responsável por isso, ele tem um nome, né, que em hebraico e em grego é o mesmo, né, que é destruidor, né? Muito bem. E mais outra observação aí, que mais um versículo onde ele vai reafirmar que as pessoas, elas amaldiçoam a Deus, elas não se arrependem, elas não abandonam seus pecados. Então, existe uma ênfase aí, né, em um povo, em um grupo de pessoas que elas vão ver todos esses juízos sendo derramados e elas não vão associar isso, né, a Deus, ou vão associar de maneira a simplesmente amaldiçoá-lo, como se o juízo que ele estivesse derramando não fosse justo, né? Então, é muito importante a gente deixar claro isso, né? Esses juízos eles vão ser derramados, né? Porque a gente vê também que pessoas vão se converter no período da tribulação,
né? Seja lá de qual maneira, pela pregação das duas testemunhas, pela pregação até de anjos, né? Que há uma interpretação nesse sentido de que anjos pregarão o evangelho do reino, como a gente viu em textos anteriores aí, né? Então, seja lá como elas se converterem, ainda vão haver pessoas que vão se converter aí, né? Muito bem, aí só lembrando que é o evangelho do reino, é diferente um pouco, né? Quando a gente pensa no evangelho da graça, né? Muito bem. Aí no versículo 12, em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Presta atenção nisso aqui. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta, né? A trindade satânica, né? Essa imitação da trindade divina. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Estes 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os juntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, quando a gente vai lá para a trombeta, a gente vê lá em Apocalipse 9, 13 a 16, que a situação é a seguinte: eles são ordenados a soltar 4 anjos, e esses anjos estão associados a um movimento de guerra, de conflito, como nós lemos agora. Então, é semelhante também o tocar da trombeta e o derramar da taça. Interessante aí que ele vai falar de 3 espíritos imundos, cada um sai do dragão, né, que é o Satanás, da besta e do falso profeta. Então, há teólogos que entendem que você tem 3 demônios de grande autoridade aí. A gente até viu um deles aí, que é o anjo destruidor, no versículo anterior, na taça anterior, né? Ou no caso da trombeta anterior. Então, você tem Satanás, né, que é o chefe desses aí. Você tem realmente o anticristo e o falso profeta sendo possuídos por outros 2, né, de grande autoridade aí nesse reino das trevas aí, se é que posso dizer isso, né? Muito bem. E aí nós temos, enfim, uma citação para esse conflito final, essa guerra final, que nós vamos ver lá na frente, que é dado o nome de Armagedon, né? Que é uma guerra, um conflito lá na planície de Meguido, né? Tem até um filme que se chama Meguido, que vai abordar esse evento escatológico, que é essa batalha final, uma batalha final que é até engraçada, porque você, entre aspas, né? Porque você tem aí o anticristo, né? Que é o rei aí de Israel. Você tem outras nações que não aceitaram a autoridade do anticristo e algumas que o traíram, né? Tinham feito uma aliança com ele e depois o traíram. E aí, de repente, está todo mundo guerreando ali. Quando chega o Messias, que Jesus volta, né? Todos esses que estavam brigando entre si se voltam contra o Messias. E aí o Messias, né, num sopro da boca, vai se desfazer ali do anticristo. Quando o Messias chega, a guerra termina instantaneamente, né? Nem se pode chamar isso de guerra, né? Um conflito em que o Senhor os vence aí, né, de maneira fácil, né, e rápida, né? Muito bem. E aí no versículo 15, né? Escutem, eu venho como ladrão. Olha só que legal. A gente tem todos esses juízos divinos, tem essa questão da ira divina e de repente um alerta. Apocalipse é isso, um alerta, uma advertência, né? E aí no versículo 15 vai dizer: escutem, eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público, né? Então a ideia de vestir de roupa, né? É vestir do quê? Né? Quando a gente pensa lá em Adão e Eva, lá em Gênesis, né? Eles viram que estavam nus, né? O que cobre a nudez deles, né? De maneira adequada, o sacrifício de um animal, né? E a pele que os cobre, né? Que aí representa, né, o sacrifício de Cristo e a salvação em Cristo. Então, justamente andar nu é isso, é andar sem Cristo, né? Andar sem fé no nosso Salvador e Redentor, né? Muito bem. No versículo 16, depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, né, o Meguido. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então, olha só, a gente viu cada taça sendo derramada num ponto específico, são juízos específicos, né, para situações, pessoas, regiões, né, contextos ali tal específicos, e agora ela é derramada no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo: está feito, está consumado. Houve
relâmpagos, presta atenção nessa sequência, pelo menos nessa versão que eu estou aqui está assim, a tradução de linguagem de hoje. Houve relâmpagos, estrondos, trovões, um violento terremoto. Vou parar aqui só para fazer a comparação com a trombeta, com a última trombeta. Olha só o que diz lá na Apocalipse 11:15. Por favor, quem puder aí, confere. Vozes fortes, está consumado, celebração e cantos. A gente vê que é isso que vai acontecer lá. E aí lá vai falar o quê? Relâmpagos, estrondos, né? Terremoto e chuva de pedra. Chuva de pedra. Então, olha só. Quando a gente... desculpa aí, gente. Toda hora eu estou colocando o pé aqui, está balançando. É interessante porque ao longo de Apocalipse, toda vez que a gente via relâmpago, estrondo e trovão, a gente tinha ali a presença de Deus. Toda vez que Deus se apresentava ali, né, que ele queria comunicar alguma coisa, que ele queria se manifestar, essa manifestação era dada através dessa simbologia. Relâmpagos, estrondos e trovões. E aí fala de um violento terremoto. Esse terremoto é tão violento que nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Imagina o maior terremoto da nossa história. Foi o pior de todos. A grande cidade, no caso aí Jerusalém, né, foi quebrada, né, se quebrou em 3 partes. E as cidades de todos os países foram destruídas. Então esse terremoto é um terremoto devastador, né? E aí, olha só, aí eu vou até parar aqui para a gente poder buscar umas referências aqui no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala desse grande terremoto? Fala desse grande terremoto. Esse grande terremoto no Antigo Testamento, ele está associado ao quê? O sol ficará em trevas, a lua em cor de sangue, né? Haverá grande terremoto e aí se dará a vinda do Senhor. Então, sempre tem essa relação desses 3 eventos. Então, o Antigo Testamento ele corrobora com essa visão de João e corrobora, né, as taças com as trombetas também. Lá em Zacarias 14:4, fala do Monte das Oliveiras sendo dividido em 2 partes. Pensa bem, o Monte das Oliveiras, né? Israel tem terremoto? Tem. Tem muitos terremotos, né? Terremotos fortes. Se fizer uma pesquisa no Google, você vai ver isso. Em algum desses terremotos, o Monte das Oliveiras foi dividido em 2? Não, não foi. O Monte das Oliveiras está lá. Então, neste terremoto, ele vai ser dividido em 2, de tão forte que ele é, né? Lá em Zacarias 14:10, fala que Israel todo virará uma planície, né? Quando você pensa num terremoto, né? Um terremoto tão forte, a ideia dele é nivelar mesmo, né? Pegar os montes mesmo e jogar para baixo, né? E aí fazer tudo virar uma planície. É interessante essa referência também. Em Amós 8, o versículo 8 e o 9, fala de terra tremendo e sol deixando de brilhar. Então, associando, né, esse período aí, que é um período curto, relativamente curto, né, desses juízos finais aí, que aí se conclui também com a guerra, né? Eu falei do sol em trevas, a lua em sangue, grande terremoto e guerra, conflito, as nações vindo contra Jerusalém. Então sempre tem essa associação, e lá em Amós vai acontecer isso. Amós 5:20 é um outro texto que vai falar sobre o dia do Senhor e alguns detalhes sobre isso que eu estou falando. Lá em Joel 3:16, o Senhor fala alto, céus e terra tremem. Então, quando a gente leu ali o versículo 18, né, houve relâmpagos, estrondos e trovões, então, manifestação de Deus, né? Eu disse que quando Deus queria falar ou quando Deus queria executar uma ação direta ali em Apocalipse, é representado por relâmpagos, trovões e tudo mais. E aí que está falando, né? O Senhor fala alto, céus e terra tremem. Então, a gente vê isso no versículo 18. A seguir, né, de trovões, estrondos, etc., tem o grande terremoto, né? Então, é a força da palavra, né, falada aí por Deus, né? Muito bem. Joel 3 vai falar sobre a grande batalha do Armagedon. Mais uma vez, essa associação. E aí nós temos aí que, mais uma vez também no Antigo Testamento, né?
ela ligada, essa batalha do Armagedon ligada, né, ao escurecer do sol e da lua, ao grande terremoto e às nações contra Jerusalém. Então, é aquilo que eu falei no início, sempre quando você quer estudar Apocalipse, tem que ler os pequenos profetas, os profetas menores, os grandes também, principalmente Daniel, né? Aliás, Daniel é dos menores, mas tem que ler os grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas quando você lê os pequenos, né, que são textos menores e mais fáceis às vezes de ler, você dá uma lida ali, vai para o Apocalipse, você começa a conectar as coisas, porque está ligado. Né? Apocalipse é isso. Né? Ele é uma última revelação, uma revelação que dá mais alguns detalhes, né, que vai consolidar aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Né? Então é muito importante a gente estar sempre fazendo essas conexões aí. Né? Muito bem, Israel se encontra em um local que é chamada de falha sírio-africana. Me parece que ali tem 2 ou até 3 placas tectônicas. Então imagina isso, né? Um cálice a tontear para os povos, né? O Antigo Testamento fala assim de Israel, um cálice a tontear. Uma loucura, né? Não só pelas provocações, pelo que Israel representa nesse mundo, né? Que é a nação onde Deus se manifestou e se revela em Cristo, mas até pela questão geológica, né? Então tem muito fundamento a gente pensar nesse grande terremoto que o versículo 18 está falando aí, né? Porque isso é Israel. E aí, continuando aí o texto, né, no versículo 19, aliás, o 20 agora, olha só, não, o 19 ainda, eu não terminei de ler o 19 não, Apocalipse 16, 19, a grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus se lembrou de Babilônia, porque que no meio disso que está falando de Babilônia, nós vamos falar, e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram. Imagina, todas as ilhas desapareceram. Um terremoto tão grande que o terremoto no continente e no oceano maremoto. Então a gente tem que entender isso. Se a Terra treme com tanta força, não é só o choque de 2, 3 placas tectônicas, é de todas, o mundo inteiro. Quem já estudou aí, quem lembra de geografia, o mapa mundi representando as placas tectônicas tem em vários lugares. Né? Tem lugares que você tem países aí no meio de 2 placas tectônicas. Né? O Chile, por exemplo, é um exemplo. Né? Então, quando você pensa que todas vão se chocar, um poder estrondoso da voz de Deus vem e faz isso acontecer. Né? E aí, onde tem continente é terremoto, onde tem oceano é maremoto. E aí realmente vai fazer as ilhas sumirem. O texto não está errado, né? Muito bem. O texto de Amós, Hudson, deixa eu ver aqui se eu acho fácil. Amós 5:20, tá? Opa, desculpa. Se você quiser anotar aí, Amós 5:20, tá bom? Muito bem. E aí, continuando aí, o 21. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. Isso é meteorito, né? Isso aí causa uma devastação, isso é terrível. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedras, pois ela era terrível. Olha só, é a 3ª vez que a gente lê só hoje que as pessoas amaldiçoaram a Deus. Ou seja, todos os juízos sendo derramados, né, o pau quebrando, e as pessoas, ao invés de reconhecerem a majestade de Deus, reconhecerem o rei virá, o rei está às portas, né? E aí as pessoas, ao invés de terem esse reconhecimento, elas amaldiçoam a Deus, né? A gente sabe, né, que o sofrimento é muito grande. Então, isso ensina uma lição para nós, que é a igreja hoje, né? Quando a gente passar por dificuldades, né, e se sentir tentado a ficar bravo, e não necessariamente amaldiçoar a Deus, né, mas perder a razão, se estressar, né, para a gente se lembrar disso. Não, eu devo adorar, né? Esse é um exercício diário que eu preciso fazer. Imagino que muitos dos irmãos. Imagina nessa quarentena, quanta gente passando por situações difíceis, óbvio que nem se assemelha em nada com a grande tribulação, mas fica a lição, né? Diante de uma situação difícil, né, vamos adorar e louvar a Deus. Amém, né? Que eu consiga também
vivenciar, né, essa experiência, né? Isso é uma lição que a gente tira. Então, tem Apocalipse, que é um livro de revelação, a gente tira lições de comportamento, né, de rotina mesmo como cristão, né, do que fazer diante das situações, né? Muito bem. E agora, por fim, o capítulo 17. O capítulo 17 eu não vou me delongar, porque quando a gente estava vendo, né, nos últimos capítulos, né, a besta que subia do mar e a besta que subia da terra, com todas aquelas cabeças e chifres, nós viemos aqui no capítulo 17 para interpretar os capítulos anteriores. Olha que loucura, a gente estava lá atrás, a gente veio aqui na frente para interpretar o que estava lá atrás. É por isso que eu digo, Apocalipse não dá para ser lido cronologicamente, né? E aí, então, eu vou pontuar aquelas questões do capítulo 17 que nós ainda não comentamos, né? Para a gente fechar aí este capítulo. Então vamos lá. Eu vou ler aí do versículo 1 até o versículo... deixa eu ver se eu tenho aqui a referência. Até o 6 e depois volto no 15. Então eu vou ler do 1 ao 6. A gente vai pular, vou explicar, a gente vai pular para o 15 e aí a gente finaliza aí o capítulo 17. Então vamos lá ler os 6 primeiros versículos aí do capítulo 17. Então, um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio me dizer: venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Então, a gente havia visto no capítulo 16, versículo 19, Deus se lembrou da grande Babilônia. Então, vamos lá. Por que Deus, durante o juízo, se lembra dessa grande Babilônia, né? E por que nós vemos aquela sendo chamada de famosa prostituta, né? Grande cidade que está construída perto de muitos rios. Então, uma colocação importante que deve ser feita aqui é que quando está se falando dessa Babilônia, está se falando de duas coisas. Está falando de um sistema idólatra religioso, né, e uma cidade que a representa. Então, Babilônia, né, essa nação forte, esse império forte existiu. Eles trataram o povo de Israel, né, eles levaram o povo de Israel, principalmente, no caso, o Reino do Sul, né, em cativeiro, né, Daniel é um exemplo disso, né, e, obviamente, né, roubaram o templo, né, fizeram com que o povo de Israel adorasse os deuses babilônicos e tal, então oprimiram o povo judeu, né, isso é muito claro. Quando a gente volta, né, a gente está falando de Babilônia, né, vamos voltar lá para Babel, né, que tem a mesma relação, é a mesma região, são os mesmos povos ali. E aí o que é Babel? Né? É uma tentativa de um grupo de pessoas, né, assim como foi feito no Éden, né, dizer não à autoridade divina, buscar por si próprio, né, conhecer, né, a Deus, ou seja, criar o seu próprio Deus, né, e construir, né, uma estrutura, né, que na verdade a estrutura representa um sistema religioso, né, idólatra, né, no qual adora a criatura e conduz a criatura ao entendimento de que ela por si só pode se chegar aos céus. A torre é isso. Né? Então toda essa representação religiosa, né, que no caso aí, as antigas religiões de mistério, elas sempre associavam, né, uma pitadazinha aí de sacrifícios humanos, né, de prostituição nos templos e, obviamente, de idolatria. Então, essas três coisas muito associadas, né? Então, essa religião, ela se baseava, na maioria das vezes, em algo que foi falado lá em Gênesis, né? Quando, né, em ocasião da queda, né, Gênesis 3, versículo 15, parte B, quando diz que o filho da mulher pisaria, aliás, a serpente, o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente e essa lhe morderia o calcanhar. Então, essa profecia dada em Gênesis, né, que se refere a Jesus Cristo, ela era uma profecia que foi passada de geração em geração. Então, esses mistérios babilônicos, que não foram nem os primeiros, né,
Mas as religiões antigas, elas sempre tinham a figura de uma mulher com uma criança no colo, criança essa que seria o Redentor, mas todas em um culto idólatra, né? Então, em Babilônia tinha esse culto idólatra, na Assíria tinha, na Grécia, em Roma. Então, esse culto à figura da mãe com a criança no colo, representando isso que aconteceu, essa profecia dada em Gênesis 3,15, né? Tem alguns historiadores que, inclusive, tentam desacreditar o cristianismo, dizendo que o cristianismo é uma imitação dessa religião, dessas religiões de mistério, justamente por abordar mais uma vez a figura da mãe com o filho redentor no colo. Mas o fato, né, é que essa religião ela perdura até hoje e ela tira o foco do Cristo que é o Redentor, né? Então esse sistema religioso ele se refere hoje e nos eventos futuros a um cristianismo vendido, né, um cristianismo idólatra, ou seja, um cristianismo que passa a impressão de piedade, mas que faz tudo aquilo que essas antigas religiões faziam no que diz respeito à idolatria, né, ao assassinato, né, de inocentes, né, e por aí vai, né, a questão das prostituições e tudo mais. E aí não tem como negar, né, que há uma referência muito grande ao Império Romano e à Igreja Católica Romana. Aí é importante, né, abrir um parênteses aí. Nós estamos falando do católico, do sujeito católico. Nós não estamos falando de pessoas, de autoridades católicas, mas do sistema católico como um sistema religioso, né, principalmente o catolicismo imperial, né, aquele catolicismo histórico, né, que é conhecido, né, por essa questão pomposa, rica, né, idólatra, que distorce, né, a palavra de Deus, que coloca uma liderança suprema como representante de Deus na Terra e tudo mais. Esse sistema religioso ele é denunciado no Apocalipse, né? E aí a gente vê isso de maneira muito clara, né? E a gente tem que falar isso com muito cuidado, mas ao mesmo tempo com muita seriedade, né? Muito poucos intérpretes vão fugir dessa interpretação de que tenha uma referência à Igreja Católica Romana como essa instituição teologicamente, né, e historicamente, tantas questões polêmicas, né, e tantos erros cometidos pela Igreja Católica Romana. Obviamente, né, a Igreja Protestante comete erros, né, toda igreja cristã está sujeita a erros, mas a relação que se tem do antigo Império Romano com a Igreja Católica Apostólica Romana é muito forte, né? Isso é inegável, né? Existe esse vínculo. Como nós já estudamos, né, os textos de Apocalipse deixam muito claro que esse Império renascido, o antigo Império Romano renascido, que é o governo, né, do falso profeta e do anticristo, tem uma relação muito grande com essa Babilônia, né? Agora, quando se diz de uma cidade que representa isso, né, tem alguns intérpretes que falam assim, os Estados Unidos, né? É a China. É muito difícil distinguir uma cidade que representa um sistema idólatra, né, e que vai tratar com muitas questões políticas e econômicas, como a gente vai ver nos textos aqui para frente, né? Nós temos 8 minutos aqui, eu vou dar uma acelerada. Então, muito bem. Então, continuando aí, Apocalipse 17, né? Olha o versículo 2. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, que está se referindo à questão da idolatria, né? E os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade, ou seja, é uma mensagem que foi transmitida ao mundo inteiro, né? Essa mensagem, né, de idolatria, de cristianismo, aliás, de idolatria travestida de cristianismo, né? Aí o versículo 3, então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto onde vi uma mulher montada no monstro, na besta, né, vermelha. Essa é a mesma besta, anticristo. Então isso significa que esse sistema religioso, idólatra, ele se apoia na figura do anticristo, né? Mais uma vez aquela questão da relação do poder religioso com o poder estatal, com o governo, né? Essa associação de igreja e Estado, que na maioria das vezes causa mais problema do que solução, né? Então, a associação dessa mulher montada nessa besta, né, tem muita referência à igreja associando ao Estado, né?
Aí no versículo 4, a mulher usava um vestido de cor púrpura, né, que representa a realeza, e vermelho vivo, né, que representa aí sangue, né, derramado, e estava coberta de enfeites de ouro, riquezas, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro, né? Que tinha? Ouro também, né? O que tinha nessa taça? Vinho, e esse vinho representava o quê? Que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade, ou seja, o que sustenta, né, o que ela bebe, o que ela toma, o que sustenta, né, essa meretriz, essa prostituta, essa grande Babilônia, essa mulher, né, é justamente as práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade, da sua idolatria. Então, além de vender esse falso evangelho, né, ela também se alimenta disso, né, ela cresce, né, ela se embriaga, né, de tudo isso. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então, prostituição, mais uma vez, a questão da idolatria, que nessas religiões antigas, nesses mistérios, sempre estava relacionado também a essas manifestações sexuais, ilícitas, né? Essa prostituição também física, né? Muito bem, então via que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus. Aí tem mais um elemento, né? Esse sistema que é o cristianismo, que é uma idolatria travestida de cristianismo, é um sistema que mata pessoas, né? Que mata cristãos, que matam servos de Deus, né? Embriagada com o sangue do povo de Deus. Ela quer dizer, embriagar, você bebe e se diverte com isso, né? Você se regozija com isso. E as pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Então esse sistema religioso, ele produz, né, essa situação aí. E aí agora, né, como nós já vimos esse ponto aí, vamos pular para o versículo 16. Então no versículo 16 nós temos aí, ó, para quem está chegando agora, aí nós estamos pulando porque na lição passada a gente estudou a interpretação de quem era a besta, né, que saiu da terra, e a besta que saiu do mar. Então no versículo 16, os 10 chifres que você viu, que são a confederação das 10 nações, e o monstro, que no caso é a besta, né, odiarão a prostituta, ou seja, a prostituta se apoia nesse monstro, ou seja, o sistema religioso estabelece uma relação com esse sistema político, né, mas o sistema político detesta, né, esse sistema religioso. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua, ou seja, eles vão utilizar o sistema religioso e depois eles vão descartar isso, né? A gente vê que o falso profeta também ele se apoia no anticristo. Então ele conduz as pessoas à adoração ao anticristo, e o falso profeta só existe para isso, né? Aí ele vai dar vida à imagem, obriga as pessoas que adorem a imagem, que recebam, né, o sinal delas na testa e na mão. Então esse sistema religioso, ele serve a besta e depois ele é descartado por ela. Como a gente vê na história, né? Muitas vezes o poder político se associa ao poder religioso e depois descarta esse poder religioso, né? Diz ter essa fé, compartilhar dessa fé, até quando, né, tem um interesse naquilo, depois descarta, né? Isso é muito comum acontecer. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazer o que ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar essas 10 nações. Então nós já falamos dela, né? Isso acontecerá até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Então ela também é representada, né, por uma cidade. Nós vamos ver aí, né, nos versículos do capítulo 18 e para frente, que essa cidade ela tem uma influência, ela tem um poder, ela exerce um poder. É uma cidade que abriga esse sistema religioso, mas é uma cidade que serve, né, ao anticristo e a essas outras nações. Eu não tenho hoje, pensando na perspectiva do que a gente tem de informação hoje, falar assim, essa cidade é tal. Tem alguns teólogos que já falam, Estados Unidos, China, igual eu falei antes, mas eu particularmente prefiro não arriscar isso, né? Porque a gente sabe que tem muitas simbologias, tem muitas metáforas e é muito arriscado a gente ficar dizendo agora, né, um período onde, né, nada disso ainda está acontecendo, confirmar categoricamente que seja alguma dessas nações, né? Pessoal, dúvidas aí? O tempo está se encerrando.
Foram 2 perguntinhas só hoje. Hoje vocês estão muito modestos nas perguntas, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, pode fazer. Eu queria só fazer uma observação enquanto vocês, né, colocam aí as dúvidas. É o seguinte, é muito interessante que quando a gente está falando de adoração, né, um sistema religioso, né, verdadeiro e o falso, o sistema religioso verdadeiro adora a Deus, em espírito e em verdade. O sistema idólatra, né, o contraponto, né, do sistema religioso verdadeiro, ele vai adorar criatura. Então, sempre que tem criatura na jogada, qualquer religião na história que adorou, está adorando uma pessoa, criatura, está adorando um poder da natureza, é criatura, está adorando a ciência, como aquela que tem resposta para tudo, é criatura, é criação divina e não é o Criador. Então, tudo isso chama idolatria, é importante a gente ter isso claro, né? Porque quando a gente estuda essas religiões de mistério, isso é uma realidade, né, que acontece. Pessoal, o tempinho acabando aí. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer enorme que vocês estejam aqui. Na próxima lição nós vamos estudar o capítulo 18, 19 e o 20. E aí vai faltar então depois o 21 e 22 mais 2 aulas de Apocalipse e mais alguma que vocês quiserem, se tiverem dúvidas. Boa noite, abraço.